Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. Max Verstappen e a Red Bull fora da luta pelo título de 2025. Depois da temporada 2023 da Fórmula 1, quando a Red Bull venceu 21 das 22 corridas disputadas, tudo levava a crer que a equipe austríaca não teria adversários na era dos regulamentos de efeito solo. Um dado interessante, das 68 corridas disputadas desde os novos regulamentos em 2022, a Red Bull venceu nada menos que 45 vezes. Mas se compararmos 2024 com as outras temporadas, veremos o que podemos chamar de uma grande queda de desempenho. Das 24 provas disputadas na temporada, Verstappen esteve 9 vezes no lugar mais alto do pódio. Um número ainda impressionante, mas muito abaixo do que a equipe vinha conquistando. A Mercedes, que havia ganhado apenas uma corrida nos 2 primeiros anos, obteve 4 triunfos em 2024. A Ferrari, que teve uma subida enorme de desempenho no final da temporada, também roubou bastante das estatísticas da Red Bull. Charles Leclerc e Carlos Sainz somaram 5 vitórias para a escuderia de Maranello, o suficiente para alcançar o segundo lugar nos construtores. Mas a estrela da festa entre as equipes acabou sendo mesmo a McLaren. Depois de anos andando em posições intermediárias e conquistando pódios aleatórios, a equipe de Hülkenberg passou a lutar de forma consistente por vitórias com as atualizações que foram colocadas no MCL 38 no GP de Miami. Lando Norris e Oscar Piastri somaram 6 vitórias na temporada, um salto gigantesco, ainda mais quando lembramos que a McLaren conquistou apenas uma vitória entre 2012 e 2024, com Daniel Ricciardo liderando a dobradinha laranja no GP de Monza de 2021. A McLaren terminou o ano em grande forma com a vitória de Lando Norris em Abu Dhabi, levando para casa um campeonato de construtores depois de 26 anos. Max Verstappen sabe que o título de pilotos veio muito com a vantagem conseguida no início da temporada, quando a Red Bull ainda tinha o melhor carro do grid, e também sabe que o título só se concretizou porque McLaren, Ferrari e Mercedes dividiram as vitórias quando ele passou 10 provas consecutivas sem saber o que era o degrau mais alto do pódio. O holandês voador já mandou avisar na fábrica em Milton Keynes: ou o RB21 tem uma melhora de performance, ou a Red Bull pode esquecer da luta pelo título no ano que vem. Se continuarmos assim, não serei campeão no ano que vem. É simples assim. Precisamos realmente dar passos para sermos competitivos na próxima temporada. Todos nós sabemos disso. Max revelou ainda em entrevista um dado para lá de interessante. A Red Bull não se intimida em afirmar que tanto na parte do desenvolvimento de motores como na parte do chassi tem os melhores engenheiros da Fórmula 1. Ainda assim, foi o próprio Max quem, segundo ele mesmo, deu os rumos para o desenvolvimento do RB20 após o GP de Monza. Segundo Max, bastou uma olhada nos gráficos aos quais ele não teve acesso antes para saber que a Red Bull havia tomado o caminho errado com as atualizações do carro. Todos os planos para novas peças que viriam depois daquela corrida em Monza poderiam ser jogados no lixo. A equipe realmente começou do zero depois disso. Eu vi alguns gráficos quando estávamos olhando os dados. Vi certas mudanças aerodinâmicas em como entramos nas curvas, fazíamos as curvas e também em termos de altura do carro nas corridas. Era diferente do carro do ano passado. Eu disse: ei, está bem claro que esse é o problema, não é? Isso acabou sendo verdade, ouvi mais tarde. Eu não tinha visto essas linhas e esses gráficos antes, então eu disse que estava bem claro no que tínhamos que trabalhar. Amante do esporte, será que a Red Bull luta pelo título na Fórmula 1 2025? A equipe austríaca voltou ao modo ataque no final da temporada, vencendo as provas no Brasil e no Catar, mas com algumas considerações. Em São Paulo, apesar da corrida magistral, Max contou com a ajuda de uma bandeira vermelha na hora exata para concluir uma recuperação incrível. No Catar, Lando Norris se manteve por perto durante toda a corrida, até ser penalizado com um stop and go que o jogou
jogou para o fundo do grid. Já em Abu Dhabi, o inglês da McLaren venceu a corrida de ponta a ponta, também contando com um acidente entre Max e Piastri na primeira curva. E para você, amante do esporte, a Red Bull volta a ser a equipe a ser batida no ano que vem, ou McLaren e Ferrari lutam entre si pelo campeonato? E Max Verstappen já pode tomar o lugar deixado por Adrian Newey após sua aposentadoria das pistas? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente. Vem pro Sports For.